Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite. Peraí, deixa eu ver quem tá aqui. Aline, Celina, Jéssica e Isaine. Tudo jóia, meninas? Quase encerrando, né? Quase encerrando o nosso semestre. Mesmo, né, que vocês entraram, né, neste semestre, no meio dessa pandemia, vocês pegaram o início da pandemia ainda, quase que só tiveram umas 2, 3 semanas de aula, né? Já teve a pandemia. Foi bem complicado, né, essa questão, mas vocês já estão aí quase com o pé no segundo semestre, né? Isso é o que importa. Já estão aí, já quase, né, indo para o segundo semestre. Então, para isso, nós vamos ter só mais uma avaliação. Oi, Celina, pode falar. Verdade, professora. Passou rapidão. Passa rápido, gente. Vocês vão ver que continuem, não desistam, não tranquem, porque realmente passa muito rápido, né? Então, quando você se propõe realmente a fazer aí, estudar, né, fazer um curso, vá até o fim, porque é algo assim que é tão rápido, né, de se fazer quando você está ali empenhado a estudar, que logo, logo vocês já se formam. Eu digo isso porque eu tenho uma turma do 8º semestre também que eu leciono, e elas estão, assim, muito ansiosas, porque elas estão encerrando, né, o curso. Então, e elas dizem, né, elas falaram muito que passa muito rápido, né, a decisão de fazer o curso, e aí, de repente, de um semestre para o outro, né, nem vê passar de tão rápido que passa aí os 4 anos. Então, nessa unidade 4, nós vamos encerrar o nosso conteúdo hoje. Se nós conseguirmos, né, encerrar hoje o conteúdo de hoje não está lá na avaliação, né, que eu coloquei para vocês. Somente até a sessão 2, se não me engano. Da unidade 4. A sessão 3, eu acho que já não estaria na avaliação. Eu coloquei na aula passada isso para vocês. Dê uma olhada lá na aula passada, né, no vídeo da aula passada, o conteúdo da avaliação que eu coloquei para vocês estudarem. A avaliação, ela será postada amanhã e ela vai ficar disponível até o dia 19. Só que é importante que vocês escolham um desses dias para realizar a avaliação. Então, por exemplo, eu quero fazer a prova no dia, amanhã mesmo, no dia que postar. Então, tire aí o tempo, faça e finalize a prova, tá? Não abra amanhã e termine no dia 19. Nós queremos monitorar esse tempo também de fazer a prova que vocês vão utilizar, tá? Então, é necessário que pelo menos 1h30 para a realização da prova, que vocês podem usar aí até 1h30 para realizar a prova, ok? Deixa eu voltar aqui no slide. E aí a gente quer computar esse tempo aí que vocês forem realizar. Então, escolha um dia entre o dia 10 a 19 para realizar a avaliação e tente fazer aí dentro, né, de um horário específico, não de um dia para o outro, tá? Mas não tem problema também se de repente acontecer alguma coisa, algum problema de internet, de repente se você está fazendo à noite, acontece algum problema e você tem que continuar no outro dia, tá? Não tem problema quanto a isso. Mas quem puder, faça ali no mesmo dia, ok?
Professora, Oi. eu nem sabia que tinha como, se sair da prova, teria como continuar. Eu achei que não teria como. Não, tem sim, tem. Porque quando você. É a mesma coisa quando vocês fazem aquelas atividades. Tem pessoas que não finalizam a atividade, Entendi. aí ela Entendi. fica lá aberta. Ah, Aí fica só em aberta, né? ela fica Entendi. lá aberta, mas vai computando as horas que você demorou. Então, se ficar de um dia para o outro, já vai dar 24 horas, né? E a Ah, gente sim, está entendi. tentando Entendi fazer com agora. que, por exemplo, você escolhe o período da manhã para fazer sua prova. Aí você tente fazer ela ali, dentro ali da normalidade, que é 1h30, né, dentro desse horário, né, que é geralmente a prova presencial em sala de aula, vocês fazem dentro de 1h30. Então, a gente está tentando, né, conversando com os alunos para ver essa possibilidade, porque assim, você senta realmente, concentra ali para fazer a prova, né? Não é Entendi. uma coisa que você vai ficar... Vai ser mais ou menos assim, com a mesma ideia da primeira prova, vai ser cada conteúdo na sua unidade, né? Cada Isso. disciplina na Aí, sua unidade, né? isso. Semana passada eu passei o conteúdo para vocês, né? Aí vocês olhem lá na aula da semana passada. E aí vocês vão estudar aquilo que eu determinei ali, unidade 3, unidade 4, uma parte da unidade 4, não toda a unidade 4. E aí, durante a prova, vão ser só questões ali elaboradas objetivas, não vai ter prova discursiva dessa vez, tá? Porque até mesmo nós temos um tempo curto entre a prova, no caso oficial, e a prova de segunda chamada e exame. Então, não daria tempo para o professor também corrigir tantas questões discursivas. Aí vai ser Entendi. só a prova objetiva com 10 questões, tá? Mas E aí, e isso a senhora fala da sua matéria ou pode ser que um outro professor possa colocar? de repente, outros professores, se quiserem colocar mais questões, eles podem colocar, mas vão ser todas objetivas. Ok, entendido. Às vezes o professor quer colocar 15 questões, ele vai colocar, mas são todas objetivas, tá? Entendi. É porque a Maria Gilda mandou lá no grupo que ia ser 12 questões objetivas, parece que 3 dissertativas, para no total ser 15. Aí a gente estava... Não, Não, eu bem, isso acho que, na verdade, a Marigilda, ela confunde muito também as turmas do primeiro com o segundo, terceiro, entendeu? Boa noite, Porque ela é... isso, mas assim, a ela deixa a nossa gente data... louquinha. Não, sim, sim, mas olha só, no primeiro seria isso realmente, mas pelas datas a gente vai ter só 2 dias para postar as notas no portal, entenderam? Assim, na hora que encerrar o dia 19, os professores vão se empenhar em 2 dias para postar todas as notas. Então, professores que têm aí 5 turmas, 10 turmas, eles vão ter que postar todas as notas em 2 dias. Não teria como ter prova discursiva. Às vezes o professor fica só em discursiva, né? Às vezes fica uma tarde toda com uma turma. Então, é desgastante, não dá. Tá? Então, é a prova objetiva, ok? Bom, pelo menos é o que foi acordado em reunião, tá? Serão as provas objetivas com 10 questões. Na minha disciplina vão ser 10 questões. Outros professores, se quiserem fazer mais, eles vão fazer, tá? Não tem essa liberdade também da quantidade de questões aí para realizar, ok? Tá bom, agora a gente... Na verdade, agora eu entendi, porque tava ficando uma confusão na cabeça da gente. Sim, pode até ter 15 questões, e daí vai da escolha do professor, tá? Tá bom. Mas aí o mínimo que eles deram também foi de 10 questões, né? O mínimo que poderia ter também seriam 10 questões, tá? Então, assim, fiquem tranquilos que é uma prova bem... Se todos vocês que participaram das aulas, né, que estão aí sempre empenhadas com as atividades,
não vai ter problema na minha disciplina, tá? Para as pessoas participativas não tem problema. É bem tranquila aí a questão do teor da prova, tá? É sobre aquilo que a gente discutiu, sobre o conteúdo que nós estudamos, tudo ali elaborado dentro, né, de tudo que a gente discutiu e das aulas que foram dadas, tá? Vocês também podem rever as aulas gravadas também, também algo assim que de repente, né, dependendo se você está no trabalho, você coloca ali, se você pode colocar o fone de ouvido, você pode ouvir pelas aulas gravadas que estão no YouTube, né, o canal que eu falo para vocês, às vezes, se tiverem, né, problemas para acessar o portal, pelo YouTube, no canal, lá no meu canal, vocês podem acessar as aulas, estão todas as aulas lá, tá? Bom, no final da aula eu darei mais orientações aí sobre a avaliação, ok? Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre as estratégias pedagógicas da escola inclusiva. Nós falamos muito sobre a didática, a questão, várias questões de estrutura, né, da escola inclusiva, a questão da gestão participativa, dos professores atuantes aí na educação inclusiva. Nós falamos toda essa estruturação. Mas hoje nós vamos falar especificamente das estratégias pedagógicas, né, que precisam ser organizadas dentro do ambiente que nós vamos dizer que terá que ser inclusivo. Dentro dessa sessão 3, vocês vão perceber... Olá, oi. Professora, eu vou ter que sair da aula, porque eu vou ter que dar um pulo lá na UPA, não tô passando bem. Tá, Aí eu Celina. pedi licença pra sair da aula, tá, professora? Mas a senhora grava, eu vou estudar pelo YouTube, tá? Tá, Celina, né? Celina. Celina, tá. Pode Isso. deixar, Celina. Melhoras para você, se você não tiver... Uma semana com dor na nuca, não sei, dói demais, parece que tá um tumor batendo. Nossa, vai ver isso Mas mesmo, né? desculpa atrapalhar a aula, professora. Tá. Ó, joia, Celina, Tá. fica com Deus e melhoras para você, tá? Amém. Fica com Deus também. Tchau. Tchau. Então, a questão estratégica, das estratégias, né, pedagógicas da escola inclusiva, ela é algo que também precisa ser pensado por toda a equipe, não só pelo professor ali, do aluno com uma deficiência, mas isto também vai permear aí por toda a equipe em reunir, em fazer ações, em planejamentos que deverão ser feitos. Então, nós chegamos aí à última sessão, né, da nossa disciplina de educação inclusiva. Como diz Paulo Freire, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Essa frase de Paulo Freire, ela nos faz muito refletir o quê? Que não adianta eu saber ler tantas coisas, né? Eu digo no campo aí da educação, na área da educação. Eu ler tantos livros sobre, por exemplo, estratégias pedagógicas na educação inclusiva, eu ver tantos filmes e de repente eu não ter a prática dentro de uma escola, o saber fazer realmente, esse aprender, esse aprendizado, às vezes ele vai se consolidar somente lá dentro da escola, né, na prática, ali na proximidade com o aluno. Então, é a própria prática mesmo que nos faz aprender. Então, é necessário, sim, que estejamos aí caminhando, né, aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Isso é necessário.
Então, as pessoas que às vezes já trabalham na educação, elas vão entendendo que, ao mesmo tempo que trabalham e estudam, elas vão construindo aí vários conhecimentos na área, mas com a prática que tem na sala de aula, isso vai ficando muito mais consolidado, porque é necessário, né, esse aprender a caminhar caminhando, né, aprender a fazer fazendo, aprender a estudar estudando. Não tem como nós fugirmos disso, é necessário sempre, né, aprender a fazer alguma coisa já realizando o ato, fazendo de verdade. Então, não adianta somente falar, falar, falar e, de repente, não fazer, não praticar. Então, é muito necessário a questão da praticidade dentre as teorias estudadas, dentre tantas palavras ditas, é necessário, sim, né, que nós cheguemos a este sonho, a esse objetivo que nós temos, fazendo, estudando, caminhando, né? Como diz Paulo Freire. Então, eu espero que vocês vejam, percebam, né, com essa disciplina, que ela abriu portas para que vocês reflitam desde o primeiro semestre sobre a educação inclusiva. Então, a partir de agora, né, nos próximos semestres que vocês terão mais lucidez para falar sobre o que é educação inclusiva, né, para dizer, olha, não, a educação inclusiva realmente, ela não faz parte só daquele profissional que está lá trabalhando diretamente com o aluno com deficiência. Não, ela faz parte de todo o corpo docente, ela precisa fazer parte da gestão, ela precisa fazer parte das outras pessoas, técnicos que trabalham na escola, né? Então, essa educação inclusiva, ela precisa ser entendida como algo que todos precisam participar para que ela aconteça de fato numa escola. Então, vocês viram, né, com várias situações, problemas que nós tiveram ao longo das sessões, das unidades, nós encerramos, né, essa sessão, essa unidade, né, o livro didático, com mais uma história sobre o Colégio Estadual Igleia Groman, né, os seus alunos Luan e Clara. Então, ao longo do ano, Maria Clara participou ativamente das atividades propostas, ela pesquisou os conteúdos em seu caderno com a ajuda dos colegas e, quando necessário, contou com mais tempo para realizar tarefas. Foram utilizados como critérios de avaliação a apropriação de conceitos, persistência, participação nos trabalhos em grupo e envolvimento. A adolescente realizou provas orais, escritas, desenhos e trabalhos de pesquisa. Como Luan, que não apresentava deficiência cognitiva, o enfoque do trabalho foi a interação social. O caso do Luan é com autismo, né, que vocês lembram. Seus professores exploraram atividades em equipe, como jogos, danças e confecções de materiais. Ele realizou as mesmas provas que os demais colegas, podendo solicitar auxílio da professora do AE, que permanece na sala de aula, mas não ao seu lado. O aluno tem entendido algumas metáforas e até as utiliza. Ao ser indagado após uma prova, se a mesma estava fácil, ele respondeu que estava mamão com açúcar. Durante as aulas, ele brinca com os professores e depois diz: é zoeira. Tem brincado com alguns colegas de sala e muitas vezes propõe a brincadeira.
Quando chegou à escola, ele recusava ir tomar água, demonstrando medo. Hoje, ele vai até o bebedouro sozinho, toma água e volta rapidamente. Então, é a evolução desses 2 alunos, né, dessa escola, que às vezes nem no sentido assim, colocam, né, até nomes fictícios, né, porque é uma questão ali até de segurança, né, para a questão da identidade dos nomes. Então, a Maria Clara, que tem ali uma questão cognitiva, né, a questão dela é cognitiva, e o Luan, que tem autismo. Então, vocês puderam observar durante aí as unidades, principalmente na unidade 4, sobre a história, né, desses 2 alunos, e o quanto a escola, ela teve a participação efetiva na vida desses alunos, desses 2 alunos. Então, tantas atividades que eles estão fazendo e que foram fazendo dentro ali do esperado dos professores, que é as mesmas provas que os outros alunos, as mesmas atividades, às vezes tendo alguma adaptação ali pela questão, por exemplo, do aluno Luan, com a questão das metáforas, pela questão, né, dele ser muito literal e não saber ali, às vezes, entender e compreender por uma questão ali do autismo mesmo, na questão de entendimento de metáforas, e algumas adaptações que se realizou para que eles pudessem ter êxito em todas as atividades, né, que realizassem. Uma escola, assim, é uma escola ideal, é uma escola que todos participando, desde a gestão, os educadores, né, todas as pessoas ali que fazem parte administrativamente da organização estrutural da escola também. Então, todas as pessoas tendo essa participação efetiva, né, dentro desse planejamento inclusivo, faz com que aconteça realmente fatos, né, que podem ser como êxito escolar, né, a permanência desses alunos, elas foram sendo favorecidas pelo planejamento bem feito, pelas adaptações curriculares, né, que foram realizadas, dentre outras adaptações e organizações e planejamentos. Então, com certeza, essa é a escola ideal que nós queremos, né, que nós queremos que realmente aconteça, de fato. Então, a inclusão, conforme estudamos até aqui, não se restringe ao atendimento de direitos específicos relativos ao público-alvo da educação especial. A educação nessa perspectiva significa o trabalho cotidiano em busca da quebra de barreiras para que, uma vez dentro da escola, esses estudantes possam participar em igualdade de condições, realizando seus percursos de aprendizagem com autonomia. Luan e Clara, alunos do Colégio Estadual Igleia Grohmann, nos mostram como alunos com deficiência podem ser incluídos com sucesso para a sua aprendizagem, uma vez que as peculiaridades e necessidades são respeitadas. Então, nós temos aí também, dentro de toda essa questão desse planejamento que fizeram nessa escola, modelos, né, de como que poderia ser realizada, então, os planejamentos, as adaptações pedagógicas, curriculares, para que realmente pudesse ter esse êxito, né, ter esse sucesso aí dentro da vida dessas pessoas. Então, o desenho universal para aprendizagem, definição e pressupostos. Ao longo de nossos diálogos, você percebeu que a implantação da filosofia da educação inclusiva na prática não é algo que acontece de repente nem por acaso,
Uma escola, ela não se transforma em escola inclusiva no momento em que se recebe matrículas de estudantes público-alvo da educação especial. Ainda que esse despertar ocorra nesse instante não raro, há efetivamente o ingresso de crianças, adolescentes e jovens com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. A situação desafiadora vai além da busca por adaptações específicas voltadas a atender às demandas de determinado aluno. Então, nós temos que entender que nós precisamos fazer algo por essas crianças, jovens que chegam na escola. Mas esse fazer algo, eu não posso esperar realmente que o aluno primeiro matricule-se, o aluno com deficiência, eu esperar que ele primeiro matricule-se para eu começar a agir em ações inclusivas dentro do ambiente escolar. Mesmo que esse ambiente escolar não tenha nenhum aluno, nós precisamos sim já implementar, né, por exemplo, o desenho universal para aprendizagem, nós precisamos sim colocar ali estratégias pedagógicas, já começar a pensar, mesmo que esse aluno não exista. Por quê? É já preparar a equipe que está nessa escola para, quando esse aluno chegar, a equipe já ter um preparo maior. Claro que isso é um sonho, né? Isso não acontece. O trabalho de prevenção em qualquer área, isso é como se fosse um trabalho de prevenção. Eu pensar antes, né, do aluno chegar. É igual doenças também. Eu pensar antes da doença chegar. Eu estou prevenindo. Então, as prevenções, elas realmente, nós temos, né, na nossa cultura brasileira, de não prevenir. A gente já pensa já em combater e não prevenir. A prevenção, ela é algo eficaz dentro do ambiente escolar, principalmente quando se diz sobre a educação inclusiva. É necessário, sim, fazer aí as prevenções. Como, professora? Nós vamos falar mais nessa unidade. As adaptações curriculares, as estratégias pedagógicas, elas não vão acontecer de um dia para o outro. É necessário, sim, fazer já algumas prevenções, adaptando o currículo, adaptando, né, fazendo já algumas, vamos dizer assim, experimentações, né, do currículo, das atividades, com os próprios alunos em sala de aula, sem ter nenhum com deficiência. É necessário, porque nós precisamos pensar que na sala de aula tem alguns alunos que têm, às vezes, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem e que essa adaptação e que esse olhar mais inclusivo, eu vou beneficiar a todos, não só alunos com deficiência. Então, às vezes, um aluno que tem uma descalculia, um aluno que tem uma disfasia, dificuldades mesmo de cálculo, de concentração, dificuldades até mesmo de leitura, de escrita, que não são deficiências, né? Digo aqui, friso, não são deficiências, mas o professor ele já vai começar também a, vamos dizer assim, a oferecer algo a mais e incluir esses alunos. Então, uma adaptação curricular, uma estratégia pedagógica que contemple, né, as questões de dificuldades de aprendizagem também, por que não? Isso poderá favorecer muito mais a inclusão de mais alunos dentro de uma atividade escolar. Então, é necessário pensar que não é preciso eu esperar o aluno chegar na sala de aula para eu poder agir,
né? Então, já é necessário eu fazer algo, agir. Utilizemos o exemplo da rampa de acesso. Deixa eu ver se eu passei um slide. Tá certo. Então, utilizemos o exemplo da rampa de acesso a um edifício público para ilustrar essa ideia. Pode ser que ele tenha sido pensada para possibilitar a entrada de determinada pessoa que não pôde acessar os serviços lá oferecidos em um momento específico. A partir da instalação dessa ferramenta de acessibilidade, mesmo que durante meses ela não seja utilizada por uma pessoa com deficiência física, podemos afirmar que esse serviço se tornou menos excludente, independentemente do fato de haver ou não usuários que seriam excluídos se a rampa não estivesse ali. Então, anos atrás, quando a gente nem via rampas de acesso, né, em locais aí públicos, na frente de órgãos públicos, na frente de condomínios, na frente de mercados, em vários locais aí que as rampas elas estão sendo obrigatórias. Nós não pensávamos, né, que essa rampa ela poderia também favorecer as pessoas que que não têm nenhuma deficiência. A gente pensa somente nas pessoas que têm alguma deficiência. Então, é pensar que ela pode favorecer outras pessoas. Então, além disso, quando uma senhora idosa ou uma pessoa carregando vários pacotes escolhe acessar o edifício por meio da rampa, podemos supor que há uma busca por maior conforto, dando que normalmente escada exige um aumento de esforço físico. Então, para uma pessoa de idade, né, idosa, ela vai sentir melhor ali andando numa rampa, caminhando numa rampa, do que subindo de escada. Ela vai segurando no corrimão e, de repente, a questão de levantar ali muito, né, as pernas, para uma pessoa idosa, seria, né, um esforço físico maior. Então, é algo que favoreceu também esse grupo que são os idosos, a rampa de acesso. Ou seja, na filosofia inclusiva está posto que todos os serviços devem cuidar para que sejam plenamente acessíveis da maneira mais confortável possível, incorporando a acessibilidade como valor para o próprio serviço e para os funcionários que lá desempenham suas funções. Então, não é um favor a determinada pessoa ou grupo de pessoas, ainda que sejam essas pessoas que extinguem as necessárias mudanças. A acessibilidade tem a ver, portanto, com o próprio aprimoramento da sociedade no atendimento com qualidade a todos os cidadãos. Fica explícito que se trata de processo alimentado cotidianamente pela percepção crítica de suas falhas e necessária abertura para que outras melhorias sejam realizadas. Então, vamos pensar, por exemplo, em outro exemplo aqui, numa escola em que tem elevadores, né? E aí esses elevadores, né, foram colocados ali, foram implantados ali nessa escola, porque tem ali pessoas com deficiência física, ou teria, né, pessoas com deficiência física. Mas aí tem um aluno que, de repente, ele se acidentou, teve um acidente, e aí ele teve que usar muletas, e aí na perna dele colocou aqueles ferros, né, que saem assim colocados no osso e tudo mais. Como que aquele aluno vai subir escadas? Não tem como, até a rampa para ele fica complicada. Então, o elevador ali vai auxiliar também este aluno.
Então, não só as pessoas cadeirantes que vão utilizar esse elevador, mas as pessoas idosas que vão entrar nessa escola, né, de repente pais ou avós, ou servidores que estão prestes a aposentar, que precisam desse elevador, ou até mesmo, né, outras pessoas que têm alguma dificuldade aí para caminhar, para andar, e aí usa também o elevador. Então, nós precisamos ter essa mente ampla para pensar que, às vezes, a acessibilidade ela não tem a ver só com a deficiência. Ela é algo que vai beneficiar muitas pessoas, não somente um grupo, o grupo das pessoas com deficiência. Então, nós precisamos pensar, sim, que a acessibilidade ela é necessária, porque vai atingir a muitas pessoas, vai favorecer o acesso de muitas pessoas. Professora? Oi. É como Oi, se tudo se Janaína. encaixasse, né, professora? A senhora fez até eu lembrar da história da Érica, da nossa colega mesmo aqui, que chegou a falar do irmão dela que tinha gagueira, a senhora lembra? Sim, eu lembro. Então, eu penso assim, se os professores tivessem preparado, eles não teriam nem desistido da escola, né? Com certeza. Porque, tipo, abrange muita coisa mesmo. Não pensar só nele, né? Se tivessem tido estratégias pedagógicas que considerassem todos os igual a senhora falou, não precisa ter nenhum deficiente dentro da sala, mas, tipo, se tivesse já a técnica, né, tipo, o preparo, eu já tinha incentivado essa criança também a não desistir do estudo, porque isso, ele sofreu bullying também, né, então podia estar mais preparado. Eu não sei se a senhora entendeu o que eu quis dizer, mas... Sim, porque, no caso, se ele não quis mais estudar, né, no caso ela falou que ele não estudou mais, né, ele foi até uma certa... O que eu me lembro que ela falou que ele foi até uma certa série. Ele não quis mais. Por que ele não quis mais? Porque ele realmente se sentia excluído. Então, algumas atividades era excludente na sala de aula. Doutora, foi só até o 6º ano. Sexto ano? É a Érica que falou. Foi a Érica que falou? Foi você? Érica que falou a história do irmão dela. Tipo, eu falo Sim. assim, se os professores tivessem preparado naquela época, tipo... Ele teria terminado o ensino médio, né? Tinha feito uma faculdade. Porque a gagueira, como a senhora disse, não é uma deficiência, mas, tipo, se os professores já tivessem preparado para aquilo, né? Tipo, para deficiência e já soubesse lidar com o problema dele, seria mais fácil. Uma dificuldade, né? A gagueira ali acabou sendo ali uma dificuldade para ele. E que, às vezes, até para ele se tornou uma deficiência no sentido de eu não vou conseguir, né? Não tem como, eu estou sendo excluído, né? Talvez na mente dele tudo isso se passou. Eu sou diferente, não tem como mesmo eu ficar tentando estar aqui no meio dessas pessoas, né? Vão fazer bullying comigo, vão rir de mim, e isso daí vai se tornando muito grande e a pessoa às vezes se sente tão pequeno e não consegue fazer nada. Realmente é algo assim que atrapalha, né, a vida de muitos e já atrapalhou, eu digo que anos anteriores, que não se pensava com essa filosofia inclusiva, né, nós podemos até dizer assim, filosofia inclusiva, de pensar no todo, não de pensar, quando o aluno com deficiência chegar, aí eu começo a fazer adaptação no meu currículo, aí eu começo a fazer adaptação nas minhas aulas. Então, eu não preciso esperar. Eu já posso ir praticando isso com os meus alunos, porque dentre esses alunos vão ter alguns alunos que precisam de uma atenção maior, com certeza. O interessante também é a participação com a comunidade, né? Antes de chegar no âmbito escolar também, né, professora? Com certeza. A comunidade, a gente faz muita coisa dentro da escola que a comunidade acaba não sabendo o que a gente faz, né?
E também eu acredito que, Aline, eu acredito que é também a nossa culpa. É culpa nossa também da gente não divulgar o que a gente faz dentro dos ambientes escolares. Com certeza. A comunidade às vezes acaba nem É todo sabendo. mundo muito leigo. Os próprios pais são leigos, não sabem? Então, é algo maior, né? Por que não promover, então, uma palestra para os pais, né, sobre esse tema? Então, aí a gente vai pensando, então, muitas coisas para se fazer. Não só dentro da sala de aula, é muito amplo, né? A filosofia inclusiva, ela dá, assim, uma abertura muito ampla de discussões, porque a gente não precisa ficar amarrado num só contexto, numa sala de aula, por exemplo. Nós podemos fazer várias ações que vão aí permear também o convívio social, né? E de repente até as famílias, né, favorecendo e tendo as famílias aí como apoio, isso também vai motivar também o aluno, ele poderá também ser visto de uma outra forma no ambiente familiar, né, porque às vezes é muito protecionismo, a família não aceita ou não aceita realmente a deficiência, ou então é muita proteção, que daí também, protegendo demais aquela criança, a criança, ela desenvolve menos, né? Então, a proteção, às vezes, estraga, né? Ela não coopera. Ela, assim, não deixa com que a criança faça as suas coisas espontâneas, as suas atividades, as suas ações espontâneas, né? Fica muito fechada ali dentro do protecionismo familiar. Então, na década de 1960, um movimento de arquitetos com Raul Mense à frente começou a pensar seus projetos de maneira que pudessem ser usados pelo maior número de pessoas, sem que houvesse a necessidade de fazer intervenções e alterações nos espaços depois de prontos. A ideia-chave era o desenvolvimento de projetos universais, isto é, que pudessem ser utilizados pela maior gama de pessoas possível. Baseada em 7 princípios, essa proposta ficou conhecida como design universal ou desenho universal. Ela certamente se alinha à perspectiva social posta na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ocorrida em 2007, uma vez que visa não apenas aumentar a acessibilidade em prédios e outras construções desde o início do projeto, mas também criar produtos que possam ser usados por todas as pessoas, independentemente de suas características, para gerar bem-estar. Então, imaginem, né? Oi, Érica, pode falar. Professora, eu estava Sim. pensando assim, ó, que até mesmo nos desenhos infantis já poderiam estar incluindo, assim, ensinando as crianças sobre deficiência, colocando os personagens, né? Para as crianças já irem com a mentalidade crescendo, já pensando no próximo, já também, assim, não vendo nada de anormal, assim, já aprendendo já a ter, como fala, respeito, né? Por todos os deficientes, através dos desenhos infantis também, esse projeto aí, como as ações com as comunidades, também nos desenhos para ensinar as crianças, né, professora? Essa área peca muito, né, Érica? Porque, assim, não tem acessibilidade para todas as crianças, os desenhos não têm. Vamos dizer aí, a comunidade surda não tem acessibilidade nos desenhos, né? As crianças surdas, elas assistem o desenho sem... Elas só veem as cores, os movimentos, mas elas não sabem o que os personagens estão falando. E até mesmo também a questão de aprendizagem, a gente precisa entender quem são os criadores desses desenhos,
qual é o objetivo desses desenhos, né? Então, dependendo, a gente não tem essas informações, não são ali publicizadas essas informações, né? Nem para os pais, nem para os educadores, né? É algo assim muito estranho, assim, porque a gente fica, eu deixo meu sobrinho, meu filho ver, mas eu não sei que procedência é aquele desenho. Oi, Jonathan. Oi, professor, boa noite. Boa noite. E não tem, quer dizer, boa noite a todas vocês, meninas. Não tem, será que nem também não tem o tipo Ministério da Educação, também eles não têm essa visão também de, sei lá, de tentar implantar uma lei para ter uma exigência, concluindo o que a colega falou também aí, essa questão? Bem, as mídias, elas têm uma certa liberdade de atuação, né? Não tem como realmente você monitorar tudo, não tem como. O governo, ele tem ali uma proposta na educação, dentro das escolas, o monitoramento é feito na escola, né? Então, assim, o que está fora da escola, como a mídia, aí já não tem esse controle, e não é competência do governo, né? Ou pelo menos um projeto, então, de incentivo, né, professora? Já que né, não tem como, né? Sim, não tem como. Porque, assim, aí é uma liberdade de expressão, né? A gente precisa realmente ter essa liberdade de expressão. Então, o monitoramento verdadeiro ali que se faz é a própria família. A família que vai saber ali controlar o que a criança pode ver ou não. Então, mas projetos também, os projetos, eles são o quê? Feitos dentro das escolas. As escolas, às vezes, fazem os projetos, mas não para intervir diretamente, por exemplo, na mídia, né? É algo que vai fazer sobre aprendizagem e tudo mais. Oi, Jonathan, pode falar. Essa semana eu fui numa clínica com minha esposa, aí observei que tinha um deficiente, ele estava de muleta, né? E eu vi que ele chamou lá, procurou o pessoal que ele queria sair. E aí lá na entrada é só uma escada. E aí depois eu falei, peraí, eu fiquei curioso, né? Eu fui observar de perto, e aí que ela teve que dar a volta, que a acessibilidade era lá atrás, no estacionamento para os deficientes, entendeu? Quem tinha limitação. E na entrada era só uma escada. Aí eu falei Então, com ele ele, deu uma mas volta. será que aqui no... Eu falei, será que não seria legal uma acessibilidade aqui, né? Uma rampa? Ele Com falou, não, lá certeza. tem, do outro lado. Eu falei, mas não tem nenhuma sinalização aqui. Será que, acho que até que se vocês pudessem colocar uma barra para se apoiar aqui, uma barra de apoio, já ajudava muito. Isso, e tem E que falar. é escasso mesmo. É escasso, é Jonathan. triste. E agora, assim, eu tô tendo a visão agora. Acho que todos aí, acho que agora a gente está tendo uma visão, né? Que a gente está tendo parece que era uma cegueira que a gente tinha, não tinha esse conhecimento, e agora a gente tem uma visão bem ampla de tudo. Sim, e é isso, essas ações que a gente precisa fazer como cidadão. Assim como você falou ali a sua opinião, mas aqui não tem o acesso, né? Por que vai colocar o acesso lá por outro lado, a pessoa tem que dar uma volta, né? Então, o acesso, ele teria que ter acesso realmente, a acessibilidade é isso, é fazer o acesso ali por igual, né? Ter uma rampa e uma rampa do lado da escada, né? Isso teria que ser feito. São Aí essas as nossas participações. E com sinalizações visuais também, né, professor? Tem uma acessibilidade, uma seta, né, lá no fundo, lado direito, tipo assim, nada, entendeu? Uhum. Quando a gente chega num ambiente, eu já fico olhando, né? Eu não posso, vou ficando nervosa, eu já vou ficando assim, eu falo, ai meu Deus, eu não quero ficar também brigando em todo o ambiente que eu chegar. Mas eu já estou com esse modo... tique também, eu fico, falo, não falo, falo, não falo.
e a gente tem que procurar até um jeitinho para falar, né? Porque eles se vitimizam muito, né? Quando a gente vai se manifestar de um direito nosso, até às vezes como cliente, entendeu? Se for ainda, por exemplo, um consultório médico, e se você vai falar com o médico, aproveita falar lá com o médico sobre isso também. Fala assim, olha, eu sou acadêmico de pedagogia, né? Estou estudando sobre educação inclusiva, e aí eu tenho estudado, né, sobre essa questão da acessibilidade. E aqui no consultório de vocês acontece, olha, tem toda essa volta para a pessoa fazer, não tem sinalização, tem... Então a gente consegue, às vezes, ir conversando. E às vezes a secretária, a pessoa que trabalha na frente, ela não vai ter a mesma visão, né? Mas de repente, se a gente falar com o dono do boi, com o dono dos bois, né? Vamos dizer, falar diretamente, eu vou numa consulta médica, eu vou falar diretamente com o médico, né? Que é o proprietário ali daquele ambiente, né? O dentista, o médico. Então, assim, a gente tem que ir fazendo esse trabalho de formiguinha, sim, é necessário. A gente aos poucos, né, abrindo, né, tirando essa tampa dos olhos das outras pessoas, realmente, porque às vezes pensa só em pessoas com deficiência, né, não pensa em outros públicos ali que vão poder também utilizar uma rampa, né, logo na entrada. Então nós temos... E eles também, acho que tem a visão que é minoria, né, professora, também, que para eles não assim, a visão deles que, de repente, não é lucrável, é prejuízo para eles, né, fazer todas essas acessibilidades. Não, por que eu vou atender aquela minoria? Nem vai fazer falta para mim se eu não atender aquela minoria. Né? Tem, às vezes, esse pensamento. Então, eu vou fazer o básico, eu vou atender a maioria, né, que vai me trazer retorno e não deixa a minoria, deixa de lado, não quero atender. Tem muito pensamento assim, o pensamento capitalista, econômico, que vê ali só realmente o capital e não percebe, né, as questões humanas, as questões realmente ali, vamos dizer assim, né, de olhar o outro, de ver o outro, que perpassa toda a questão capitalista, né. Esse olhar aí é um olhar muito sensível, Jonathan, você já está começando a exercer, né. Esse olhar aí de você já ver na prática, já tá instaurado já, a gente já começa, não tem jeito, e depois que a gente começa, meu filho, não quer parar mais. A gente começa a fiscalizar como cidadão, né, como a gente não para mais. É algo que depois a gente fica se segurando. A gente também tem que estar na abordagem ter sabedoria, né, professora? Pode, né, direcionar, né? Tá baixinho o seu microfone. Que foi? Eu falo assim... Sim, agora deu certo. Eu tenho todo jeitinho a falar assim. Para mim, eu não sou a pessoa, não estou agressivo, né? Eu vou me preocupar com isso, né? Uhum. Eu consegui ouvir uma parte que você falou. Não sei se todas ouviram. Ficou baixinho o seu microfone, Jonathan. Tá, na hora que voltar o microfone do Jonathan, a gente vai entendendo melhor. Acho que tá sem som. Bom, continuando então. Entre fins da década de 1990 e início dos anos 2000, educadores se inspiraram na ideia do desenho universal com o objetivo de transformar o ambiente das escolas comuns em ambientes inclusivos. Além disso, começam a buscar em suas pesquisas maneiras de preparar aulas e atividades voltadas a toda a gama de estudantes presentes em sala de aula, em um amplo diálogo com a neurociência, principalmente nos estudos sobre como o nosso cérebro aprende,
surge o conceito do desenho universal para aprendizagem. Então, ele não se restringe ao aspecto arquitetônico, refere-se aos recursos e serviços disponíveis para favorecer o sucesso da aprendizagem. Então, não é só pensar, nós usamos aquele exemplo arquitetônico, né? Vocês falaram principalmente, né, de questões arquitetônicas, mas as questões, às vezes, na aprendizagem, como nós falamos, né, do irmão da Érica, as questões lá na aprendizagem. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova oral. Uma prova oral numa sala de aula. Eu vou poder fazer essa prova oral, eu vou pensar em todos os alunos que eu tenho nessa turma e vou pensar se realmente essa prova oral ela vai beneficiar a todos os alunos da turma. Então, por exemplo, um aluno que tem algum problema na fala, né, que seja algum problema, ele não vai se sentir excluído nessa prova oral. Então, eu tenho que pensar aí em todas as circunstâncias para eu planejar uma atividade. Famílias, o envolvimento... Peraí, essa parte que nós já vimos, já estudamos. Tá aqui. O desenho universal, então, ele se trata de um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante por meio de planejamento pedagógico contínuo, somado ao uso das mídias digitais. Seus autores apoiaram-se em extensivas pesquisas sobre o cérebro humano para estruturar o modelo. Então, o desenho universal para aprendizagem, exemplos práticos em sala de aula. O conceito do desenho universal para aprendizagem, que é chamado, né, DUA, reforça como você pode perceber que o desafio de uma educação para todos é da instituição escolar, assim como seu inspirador. O desenho universal para aprendizagem busca sintetizar um conjunto de princípios que formam um modelo prático para favorecer a aprendizagem de cada estudante. Ele tem o intuito de superar modelos considerados mais conservadores e tradicionais de ensino, em que o professor, por exemplo, fica à frente da turma, com todos os estudantes voltados para ele, dissertando sobre determinado assunto e, posteriormente, aplicando provas pontuais para avaliar quanto cada aluno assimilou o que foi dito. Um dos princípios do desenho universal de aprendizagem é a noção para aprendizagem cooperativa, em que o professor é o guia. Então, aqui ele não é mais aquele professor dominador, né, que só ele tem o conhecimento. Ali ele vai atuar, aqui ele vai atuar como professor, como se fosse um guia. Então, aí nós temos, né, nós vamos falando agora como que será esse modelo em cada deficiência. Isso aqui está no livro didático de vocês, mas aí nós faremos também as nossas contribuições pela experiência que nós temos. Então, lá na quais são as barreiras que tem a deficiência visual? O ambiente desconhecido, né, principalmente aí o aluno que ele se matricula numa escola e ele não conhece a estrutura da escola. Então, ali é um ambiente desconhecido, né, para essa criança com deficiência visual. Sem indicações sinalizadas. Se ele não tem também nenhum sinalizador tátil, para que ele possa ali se localizar, até mesmo nas salas de aula, se não tem nas portas alguma sinalização ali em braille, em relevo ali, que ele possa tocar
e perceber, né, o que se trata ali daquela sala. Móveis são mudados de lugar sem aviso prévio nem posterior. Então, uma criança, principalmente uma criança cega ou um jovem cego, se ele estuda numa mesma sala, né? Ele estuda numa sala. E nessa sala tem ali um armário, tem a mesa do professor, de repente tem um cantinho da leitura. De repente o professor, numa sexta-feira, num sábado de manhã, vai na escola e faz toda uma mudança. E não avisa esse aluno, né, com cegueira. Então, esse aluno, ele vai se sentir ali, ele vai se sentir perdido naquele ambiente, porque ele já conhecia aquele ambiente. Então, até as mudanças de móveis, de lugar, isso também vai ocasionar ali algo assim que o aluno vai se sentir perdido, né, sem a localização exata. Aulas são ministradas utilizando apenas estratégias visuais. Então, muitas aulas que o professor utiliza somente o quadro negro, somente a lousa. Só usa ali, por exemplo, aulas de matemática, aulas, né, que são ali expressões numéricas, utiliza somente a lousa. Mas há também a necessidade de fazer ali outros materiais, utilizando, né, de repente ali o ábaco, vários materiais que podem ser utilizados para aprender a matemática, por exemplo. Aula de ciências, né, que não é só as figuras, a lousa para ser usada, mas, por exemplo, vários materiais que o aluno possa perceber, possa, de repente, construir com colegas, que ele possa fazer, por exemplo, maquetes, vários materiais ou atividades que possam ser feitas para que o aluno realmente perceba e aprenda o conteúdo. Tem um que eu li, professora, eu não sei nem como que foi, ela Soroban, que fala? Isso, Soroban Que é para aluno também, cego cálculo. também, Isso. para cálculo, né? Tem o ábaco e o Soroban. Isso mesmo, Aline. O Soroban, o ábaco, o aluno, às vezes, a criança cega, o jovem cego, eu já até atendi um cego em prova de vestibular, que ele utilizou o Soroban durante a prova, porque umas continhas, né? Aí tem Então, eles fazem, eu nem sei utilizar o Soroban, mas eu sei o que como eles vão fazendo ali os cálculos, né? Que tem unidades, dezenas, centenas, eles vão fazendo os cálculos ali. Eles podem utilizar até em vestibular. O Soroban. O Soroban, o ábaco, né? Todos eles. Então, o que e como fazer no espaço escolar? Nós sabemos a deficiência, né? Algumas barreiras que existem sobre essa deficiência. E nós, como professores, futuros professores, o que nós vamos fazer ali para fazer a diferença na vida desse aluno? Então, o que fazer? Por exemplo, sinalizar os espaços escolares, permitindo que o estudante memorize a localização dos objetos e carteiras na sala de aula para que tenha autonomia de ir e vir. As mudanças nessa organização devem ser avisadas. Então, dentro de uma sala de aula, né, que ele está ali todo dia, qualquer mudança que for ser feita precisa ser avisada ao aluno. Ele precisa, de repente, até participar dessa mudança para ele memorizar aquilo que está mudando de lugar numa sala de aula, né? E os colegas, por exemplo, sentarem na mesma carteira. É interessante isso também, né? Que ele já tem ali a questão ali de conhecer os colegas, então ele vai familiarizando também e saber onde os colegas estão sentados. Claro que para a criança cego, jovem cego,
eles ouvindo, né, se está atrás ou na frente ou ao lado, à distância, eles conseguem também ter essa percepção. Eles têm uma percepção muito, vamos dizer assim, treinada na questão auditiva, né? Eles têm uma percepção incrível. O deles, né, professora, acaba sendo mais aguçado, né? Sim, muito mais. Parece que é o dobro, o triplo, né, da nossa normalidade. Então, realmente, ali, às vezes, eles escutam coisas que outros não escutam dentro de uma sala de aula, né? Então, às vezes tem gente que fala baixinho perto de um cego. Ai, meu Deus, não adianta que às vezes ele vai ouvir o sussurro da pessoa falando e vai falar, mas o que você está falando? Né? Então, a gente tem que pensar aí em todas as nuances aí da pessoa, né, com cegueira. E como fazer? Você já reparou que algumas lanchonetes disponibilizam o cardápio em braille e que alguns produtos como remédios e alimentos também são sinalizados em braille? Há alguns produtos aí no mercado, né, que tem a sinalização ali em braille. Braille não é uma língua, tá, gente? Braille, ela é um código, na verdade, dentro da própria língua portuguesa. É a língua portuguesa, mas ela está em códigos ali em relevo e que o cego, ele tem mais facilidade de ler em códigos, tá? Então, ele não é uma língua, tá? São códigos de leitura. Então, nós temos aí várias embalagens de remédio que já tem, né, o nome do remédio em braille, vários produtos cosméticos que já vêm com o nome em braille, cardápios em restaurantes que já tem também nessa possibilidade. Se vai ter o cliente ali cego, por que não ter um cardápio em braille? Então, é necessário, sim, fazer todas essas modificações. Então, as pessoas que não só na escola, mas que em outros locais, que fazem essas adaptações em seus produtos, em seus serviços, possibilitam aí a inclusão dessas pessoas. Então, a mesma ideia pode ser aplicada para sinalizar os espaços escolares. Podemos desenvolver esse projeto com a participação de toda a turma. Então, não é só, de repente, o professor do AEE ou os professores, né, que são auxiliares na escola, que estão auxiliando essa criança com cegueira, ou é a gestão. De repente, pode ali envolver a turma, envolver os alunos da turma para fazer esse projeto de sinalização na escola. Às vezes, pode utilizar materiais que são descartáveis, por exemplo, materiais que podem ser, vamos dizer assim, provenientes de materiais descartáveis que poderiam ser jogados no lixo, como papelão, garrafa PET, vários materiais aí que poderiam, né, ser usados para fazer essa sinalização na escola. Então, o profissional do atendimento educacional especializado, o AE, contribuirá com as adaptações de material, por exemplo, impressão de textos em braille, ou confecção de um caderno com pautas ampliadas, porque nós temos também os alunos com baixa visão, ele não tem a cegueira total, né? Ele tem ali uma baixa visão. Às vezes até utiliza um óculos que é de grau elevado, já até dizendo que é baixa visão, né? Porque às vezes nem o óculos coopera muito ali para ele enxergar um pouquinho. E às vezes tem o uso da lupa também, mas aí nós temos que ter aí adaptação nos materiais, com o formato aí, as fontes maiores, né, para esses alunos, colocar, se for necessário, é fonte 18, é fonte 20, né, às vezes eles pedem, na maioria das vezes eles já pedem ali a fonte 16, né, para eles poderem enxergar, mas
pode ter casos aí de utilizar fonte 18, fonte 20, dos materiais para que eles possam realmente ler os materiais. Se for no computador, eles vão ali aumentar a fonte, vão colocar ali um programa no computador que vai ampliar todas as telas, ampliador de telas, né, do computador. E realmente pelo menos todas as crianças jovens com baixa visão, cegueira que eu conheço, eles utilizam também com facilidade o celular, porque o celular já vem com várias adaptações aí tecnológicas, né, de questão de reconhecimento de voz, de programas que você baixa, exatamente para você monitorar todas as suas ações que você vai realizar no celular pela voz, então você vai falando, vai realizando as ações, é bem legal, já existem todos esses equipamentos já. Não sei se alguém aqui tem contato com baixa visão ou cegueira, né? Alguém que tenha contato com crianças ou jovens, né, que tenham baixa visão ou cegueira. Mas as que eu conheço, né, que eu tenho contato, na maioria, elas utilizam o celular. Não, todas utilizam o celular. WhatsApp, tudo com normalidade. Então, na sala de aula, a turma pode trabalhar conjuntamente, né, na pesquisa de como mobilizar canais de comunicação para que os conteúdos escolares daquele ano possam ser explicados. Lembra-se do professor de física que precisava ensinar o conteúdo de ótica para uma turma com um aluno cego? Vocês lembram, né, daquela sessão que falava do professor de física? Josias, né? Não, Josias? Isso. Então, é pensar que nós precisamos fazer adaptação sem ter o aluno, às vezes, em sala de aula. Nós precisamos fazer uma aula realmente inclusiva. Se tiver esse aluno, mais ainda, né? E aí, envolver a turma com esse trabalho, né? Para que o aluno também não se sinta, vamos dizer assim, é porque a professora está fazendo porque eu estou aqui. Não, ela está fazendo porque realmente toda a turma vai se envolver com o trabalho, vai participar de um projeto diferenciado, de uma aula diferenciada também. Bom, isso é sobre a cegueira, né? E a deficiência auditiva? Então, as pessoas, né, comunicam oralmente, tem esse problema aí, o que eles enfrentam, né? As pessoas ficam comunicando oralmente, dificultando ou impedindo a participação da pessoa surda. Então, às vezes, até esquece que tem ali a pessoa surda no meio e fica falando o tempo todo. O professor dá aula de costas, né, para os estudantes impossibilitando a leitura labial, e nós vamos pensar aí não só os surdos que usam libras, que precisam da libras para comunicação, mas também dos deficientes auditivos que utilizam o aparelho e que oralizam, eles falam, né? Mas eles não ouvem tudo, eles utilizam o aparelho ali para poder ouvir um pouco mais, e eles fazem leitura labial. Então, se o professor vira de costa, vira para o quadro de costa, isso já impossibilita o aluno visualizar o que ele está falando. E também educadores não têm conhecimento de língua brasileira de sinais, às vezes o básico, né? Então, nossa, eu tenho um aluno surdo, corre para fazer o curso de Libras, meu filho. Corre, vai fazer online. Hoje nós temos tantas possibilidades, né, de fazer um curso online, presencial. Aqui na minha cidade não tem. Nossa, agora com essa pandemia nós aprendemos tanto, né, em tantas pessoas aí fazendo tanto curso online, porque não tem jeito mesmo, tem que fazer curso online, se quiser estudar, se quiser continuar aí, né, estudando e não perder o tempo aí com essa pandemia, tem que fazer curso online. Então, o que fazer? O que fazer aí com esse público que são os deficientes auditivos, que são os surdos,
que eles precisam ali da acessibilidade de comunicação, que é a Libras, a Língua Brasileira de Sinais. E sim, a Libras é uma língua, né? Ela foi oficializada em 2002, ela é uma língua oficial, é a segunda língua oficial no país. Então, o que fazer? Garantir formas de acesso ao currículo com a presença de um intérprete. Então, o surdo ele tem direito, se o surdo que usa Libras, não assim o surdo que de repente usa o aparelho auditivo, só se ele pedir, né, se ele solicitar o intérprete. Mas o surdo que utiliza ali a comunicação em Libras, ele tem direito a ter um intérprete em sala de aula. Então, caso o aluno possa ouvir usando um aparelho auditivo, por exemplo, é importante falar olhando para ele, não olhar, né, para cima, para baixo, para o lado. É importante fazer essa comunicação através do olhar, articulando melhor as palavras, de maneira a ampliar a compreensão do que está sendo dito. Então, não é necessário também que, de repente, vai articular demais, porque os deficientes auditivos, eles vão fazendo a leitura normalmente. Eu não preciso ficar gesticulando demais a boca para que ele aprenda de fato. É importante que a escola trabalhe todas as estratégias de inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva a partir dos canais de comunicação já estabelecidos e apontados pelos próprios estudantes. Então, com a comunidade surda, é bem legal porque eles mesmos, eles vão mostrando ali o que é melhor para a aprendizagem deles. Eles vão ali indicando, né? A comunidade surda é uma comunidade que ela luta muito pelas causas da acessibilidade de comunicação. Ela tem várias frentes de luta, eles são muito organizados nessa questão. Então, eles já ali, quando eles chegam numa escola, eles já falam, eu quero intérprete, eu quero isso, o professor não pode virar de costa, eles já vão, a maioria deles, eu digo, não todos, né, porque também tem as pessoas que têm uma timidez ali, não fala e fica, né, bem calada e não fala. Jonathan, você quer falar alguma coisa? Deu certo voltar o microfone aí? Sim, professora. Ai, cara, eu tenho tanta coisa aqui. Porque é uma missão impossível, né, professora? Que é essa questão da inclusão, né, com a deficiência, né? Assim, é uma luta que vai ser eterna, né? Sim, não acaba nunca. Já tem 15 anos que eu tô nessa batalha, Jonathan. Não querendo desanimar, né? Mas nunca acaba. E o Braille, professora, eu achei legal, assim, que cada país tem a sua forma, né, professora? O Braille, você diz o Braille A ou a língua de sinais. Não, a língua de sinais, né? Sim, Isso, a língua de perdão. sinais. O Eu Braille, fugi um Braille pouquinho, é a língua não. de sinais. O Braille, ele vai de acordo com a língua do país, tá? Então, o Braille é universal, é de acordo com a língua do país ali, né? Então, tem o Braille. Mas a Libras, no caso, a Libras é do Brasil, né? Língua Brasileira de Sinais. Aí tem outras línguas de sinais que nós temos em outros países. Por exemplo, tem a língua de sinais americana, a língua de sinais espanhola, língua de sinais chinesa, língua de sinais boliviana. Então, são diferentes. Às vezes a gente tem... A senhora sabe um pouquinho como que é, tipo, nos Estados Unidos, a questão da inclusão lá, a diferença entre Brasil e Estados Unidos? Como que é a evolução? A senhora pode me dizer? Então, o que eu posso dizer para você é que a maioria desses países, eu digo não só Estados Unidos, como os países da Europa, a grande maioria não precisou de ter uma legislação específica para que as coisas começassem a acontecer. Então, pelos direitos humanos, né, pelos direitos de cidadão,
isso já foi assim, sendo naturalmente implementado. Então, não precisou realmente ter uma lei específica, igual no nosso país. No Brasil, precisou ter uma lei específica, por exemplo, para a comunidade surda, para ter tradutor e intérprete de Libras na sala de aula. Antes eles não tinham. Então, eles ficavam realmente à mercê, eles ficavam ali isolados, eles ficavam excluídos dentro de uma sala de aula, sem saber o que foi dito numa aula. Eles ficavam ali, mas não sabiam o que o professor estava falando. E em outros países, isso já tem muitos anos de avanço. Se vocês viram, se vocês lembram do filme Black, né? Que eu pedi para vocês assistirem. Lá no filme Sim, Black... lembro quando a senhora falou da mudança do local, das escolas, eu lembrei também que ele teve que fazer uma mudança lá na casa, os móveis. Sim, também. Mas lá no filme Black, ainda a história de uma surda cega, né, que é a história da Helen Keller e Anne Sullivan. Nesse filme, mesmo sendo a adaptação que vocês assistiram, né, mas quem quiser pode assistir também, O Milagre de Anne Sullivan, que é a verdadeira história, tá? Ele é um filme preto e branco, mas é legal assistir porque é realmente a verdadeira história. Então, nós vemos ali que já tinha uma preocupação com a questão de comunicação. Isso lá olha só, no século passado, né? Então, não foi nem nesse século. Então, já tinha ali uma preocupação da aprendizagem daquela criança, né? E no nosso país, no Brasil, começou realmente a ter essa preocupação, vamos dizer, de 20 anos para cá, que teve essa preocupação com os surdos, com os cegos na sala de aula, em adaptação curricular para todos. Então, no Brasil foi sendo muito moroso, foi muito lento toda essa questão de implementar todas essas ações. Em outros países já tinha muito tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma universidade somente para surdos, que é a Gallaudet. Se vocês entrarem no site, lá, gallaudet.com, eu acho que é gallaudet.com, eu não sei o nome do site, mas se vocês colocarem no Google, Universidade Gallaudet, vocês vão lá, pesquisem, é somente surdos que entram na Gallaudet. É a única universidade no mundo que é uma universidade exclusiva só para surdos. Então, muitas pessoas, né, de outros países querem estudar lá. Então, assim, há um grande avanço realmente, sem precisar de ter leis específicas, né? Essa é a minha reflexão. Mais alguma coisa? Bacana, né, professora? Sim. Aqui sim, é legal, bacana. A gente precisa de lei para tudo. Se não tiver a lei, a gente não consegue. E aí tem outros países que não têm a lei e funciona. Isso eu acho assim, né, uma análise. Já começa da nossa Constituição, que é um livro gigante lá dos Estados Unidos, né? É só um livro fininho. Sim. E na Constituição, só a Constituição, tudo que está lá posto, se fosse seguido realmente tudo que está na Constituição, nós não precisaríamos mais das leis que foram sendo criadas depois. Tudo ali, tudo que está na Constituição está ótimo. Não precisariam. Então, direito à escola para todos. Aí já fala da inclusão, porque escola para todos é para todos, não é, né, somente para as pessoas ditas normais, né, que são sem deficiência. É para todos, com deficiência e sem deficiência. Então, isso já está lá desde 1988 na Constituição e ainda precisou, né, e precisa ainda cada vez mais ser elaboradas outras leis específicas.
É bem angustiante essa parte, né, quando a gente reflete. Mas, quem sabe, né, nós vamos chegar lá. Então, como fazer no processo de diversificação dessas estratégias? A turma se dedicaria ao aprendizado da Libras e a escola na organização de estratégias para que toda a comunidade escolar tenha acesso a essa língua oficial brasileira. Então, no sentido de quebrar as barreiras comunicacionais nesse aspecto, a escola pode ser sinalizada com placas contendo informação em Libras, estratégia, né, que envolveria toda a comunidade escolar. Então, são muitas ações para se fazer numa escola que tem aí surdos, ou numa escola que não tenha surdos, mas que, de repente, possa também já ser oferecida aí projetos com cursos de Libras, de repente colocar sinais, né, em Libras nos banheiros, nas portas dos banheiros, na porta da sala de aula. Isso também já começaria a familiarizar todos os estudantes com a língua brasileira de sinais. Já teria essa busca, essa curiosidade em aprender a Libras. E Libras é assim, gente, o que eu aconselho a vocês? Comecem, depois que começar vai gostar. A maioria das pessoas não reclamam, falar assim, olha, eu comecei a fazer Libras, depois não gostei mais. Eu nunca ouvi essa frase de alguém. Eu sempre ouvi que a pessoa começou a estudar Libras e ela caminhou para frente, e ela gostou. De repente ela fez até 2 cursos, 3 cursos, mas realmente a Libras, ela é prazerosa de se estudar. Então, quem puder aí já faça aí um curso de Libras online, já começa a estudar, porque vocês estão no primeiro semestre, então vocês têm tempo aí, 3 anos, né, 3 anos e meio aí para terminar o curso e já também saber a língua brasileira de sinais, né? Muito importante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Jonathan? Não? Tá com a mãozinha levantada? Opa, vou tirar aqui, professora, desculpa. Ah, tá. Eu tô achando que você tá sempre querendo falar, por isso que eu tô perguntando. Então, mais outra deficiência física. E o que a deficiência física, ela precisa ali de nós sabermos, né, as necessidades que a pessoa com deficiência física precisa ter acesso ali. Espaços com escadas, sem outro tipo de acesso, né? Às vezes ter o espaço ali só com escadas, né? E não ter ali rampas ou elevadores. Sala com pouco espaço para circulação entre as carteiras. Às vezes uma sala muito lotada, as carteiras ficam muito juntas. E aí, no caso, a criança ou jovem com cadeirante, né, com cadeira de rodas, não consegue circular na sala. E aí ele precisa ficar somente lá na frente. E aí, às vezes, assim, nem pergunta para esse estudante se ele realmente quer sentar na frente. Às vezes ele não quer sentar na frente, ele quer sentar no fundo. Né? Então, a gente também precisa entender a necessidade, o gosto do estudante. Porque ele é deficiente físico, ele vai sentar na frente. Não, às vezes o estudante, ele quer também fazer parte, né, do grupinho do fundão. Então, a gente também precisa aí ter uma ação aí maleável, né, com esses estudantes. Então, a sala, né, com as carteiras muito apertadas ali, inviabilizando a movimentação de pessoas com muletas ou cadeiras de rodas. Aulas de educação física com atividades que não permitem a participação dos alunos com diferentes níveis de habilidade motora. Então, o professor de educação física também fazer algo, né, de diferente ali que vai incluir também essas crianças com deficiência física. O que fazer? A acessibilidade do prédio escolar é garantida pela legislação brasileira, assim cumprindo das normas em todos os espaços escolares, é a regra fundamental para garantir o acesso pleno e autônomo de todas as pessoas.
carregar um estudante ou arrastar móveis para que ele possa se locomover não é a situação desejada em uma escola inclusiva. É importante que na sala de aula se preserve o espaço de circulação de todos sem exceção, eliminando as barreiras que se apresentam, quaisquer que sejam as características físicas de cada membro da turma. Vale reforçar que a acessibilidade é de responsabilidade de toda a comunidade escolar, e não apenas do professor. Sendo assim, rampas, elevadores não são um luxo, e sim instrumentos que viabilizam a participação de todos em qualquer atividades e espaços escolares, como nós vimos, né, no exemplo anterior, que pode facilitar a locomoção, né, de outras pessoas que não só os estudantes dentro do ambiente escolar. Então, como fazer? Pensar como o aluno com algum impedimento de natureza física vai fazer parte das aulas de educação física, por exemplo. É um exercício fundamental para aprender formas de viabilizar o acesso a estes conteúdos curriculares, no sentido de contemplar todos os níveis de habilidades motoras. A ampliação de repertório para implementar novas estratégias que levem em consideração as diferenças e invistam em um ambiente de equipe é o caminho interessante para a viabilização da participação plena, sem exceção e construção de uma cultura inclusiva. Então, quando nós vamos fazendo isso naturalmente, implementando todas essas ações inclusivas, realmente se torna uma cultura, começa a se tornar uma cultura escolar inclusiva entre as pessoas ali que convivem, né, no ambiente escolar. A surdo-cegueira. Então, pessoas que não sabem como se comunicar com o aluno, né, atividades comuns como rotina do dia, não conseguem ser organizadas de modo a contemplá-lo. A surdo-cegueira, realmente, nossa, a surdo-cegueira ai meu Deus, como ter um aluno surdo-cego? Meu Deus, né, o professor já vai começar a ficar apavorado, né? Não sei comunicar com esse aluno, não sei. Toda pessoa surda-cega, ela tem ali uma forma de comunicação. Às vezes utiliza a língua de sinais tátil, às vezes ela tem resquícios de audição, então às vezes a pessoa precisa que fale ali no ouvido, perto do ouvido, para que ela entenda. Então são várias ali possibilidades de se comunicar com uma pessoa surda-cega. Então, o que fazer? Com um estudante surdo-cego, como qualquer outro, é importante estabelecer um canal de comunicação. A não convivência com as pessoas com esse impedimento sensorial restringe o repertório pedagógico. Nesse sentido, a ampliação das estratégias a serem disponibilizadas para estabelecer modos de comunicação é fundamental para o sucesso no processo de ensino desses estudantes. Como fazer? A rotina do dia pode ser mostrada ao aluno por meio de objetos, investindo no campo tátil. Por exemplo, utilizar uma caneca para simbolizar a hora do lanche ou a escova de dentes para representar o banheiro. Então, por meio, né, as primeiras comunicações ali com uma criança surda-cega, que ela não sabe ainda, por exemplo, a língua de sinais. A língua de sinais tátil, né, que vai fazer os sinais na mão da criança surda-cega, mas ela, através dos objetos, ela vai compreender o que vai se suceder. Por exemplo, coloca uma caneca para saber que é hora do lanche, ou coloca uma escova de dente na mão dela para saber que é banheiro, e de repente ela vai pedir para ir ao banheiro pegando a escova de dente. Então, isso ali já vai sendo um elo de comunicação com essa criança. Então, essa relação não pode ser definida de maneira arbitrária. Cada objeto deve fazer sentido para o aluno.
Não cabe dar um carrinho para significar a hora de ir embora se o estudante não simboliza dessa forma. Então, ele precisa compreender, ele precisa elaborar esse conceito ali para ele entender o que significa cada objeto. Isso é um trabalho árduo, tá? Não é de uma hora para outra. O exercício simbólico, aliás, que é fundamental para todas as pessoas, deve ser bastante incentivado com esse alunado. As estratégias e materiais podem ser desenvolvidos com a parceria do Atendimento Educacional Especializado, o AEE. E aí nós temos a deficiência múltipla, que eu acho que eu vou continuar na aula que vem com vocês. Que a professora está acabando a voz já. A deficiência múltipla e o que mais? Deixa eu ver. A deficiência intelectual e o transtorno do espectro autista e altas habilidades. Essas outras eu vou dar continuidade na aula que vem, na semana que vem, e aí eu vou fazer a orientação da avaliação que será postada amanhã para vocês. Então, quem não estava no início da aula, amanhã nós vamos postar a avaliação oficial 2, né, para vocês, que ela vai ter o valor de 4.000 pontos. Vocês terão aí do dia 10 até o dia 19 para realizar essa avaliação, mas nossas aulas continuarão aí normalmente, tá? Na semana que vem tem aula, eu vou até terminar esse assunto, terminar essa sessão com vocês e falar de algumas experiências também que eu tenho na área. Então, vai ser aí uma aula bem legal, não quero que vocês percam, tá? E aí, as atividades parciais, né? Quem não fez as atividades parciais, faça aí, eu preciso postar essas atividades logo, gente. Quem não fez, né, alguma atividade parcial, faça atividade. Ela avalia 500 pontos cada, mas vocês viram que quem não entregou no prazo, ela foi avaliada como 450 pontos. Ah, professora, mas eu não tirei os 450, eu tirei 400 pontos, eu tirei 430. Aí é feita a avaliação da sua atividade, tá? O que foi avaliado na sua atividade. Se você, de repente, fez ali uma atividade que chegou ali ao objetivo, né, que era da atividade, você teve os 450. As pessoas que entregaram no prazo, 500 pontos. Então, as pessoas que realmente tiveram ali a avaliação daquela atividade, conforme o objetivo, a meta da atividade, teve 500 pontos, mas também teve a avaliação. Faltou alguma coisa, não foi contemplado isso, fez de uma forma que não era aquilo que era para ser feito, né? Então, teve aí a sua nota. As pessoas que não fizeram alguma das atividades, tem pessoas que começaram a fazer atividades, principalmente aquelas do portal, que não concluíram, que está lá em progresso, que não concluíram a atividade, e ela que encontra lá em progresso. Então, vai lá e termine, coloca lá, vai até o final, finalizar tarefa, tem que finalizar a atividade para que eu possa visualizar que você fez a atividade, tá? E aí, as pessoas que não tiverem uma boa nota aí com as atividades, né, parciais, podem também fazer o desafio nota máxima, os EDs, para que vocês possam ter aí uma nota a mais para somar com a sua nota final no final do semestre, tá? E depois vai ter, passando a semana do dia 19, logo já será a avaliação da segunda chamada para os alunos que perderam uma das provas, que não fizeram, por exemplo, uma das provas. Então, se você fez as duas provas, você não precisa fazer avaliação de segunda chamada, tá?
A avaliação de segunda chamada, ela é paga, né? Então, se você perdeu uma das provas, você teve que pagar uma taxa para fazer essa avaliação de segunda chamada. Então, as pessoas que fizeram aí, que vão fazer essa segunda avaliação e que fizeram a primeira avaliação, não precisa nem entrar nesse link da avaliação de segunda chamada, tá? Porque é cobrado lá no seu boleto. E aí, quem precisar realmente, que não fez nenhuma atividade, que não conseguiu a pontuação pelo desafio nota máxima, pelos EDs, aí está de exame final. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Não, a Marigilda acabou de mandar no grupo que as provas vai ser abertas do dia 15 ao dia 19, não vai ser mais do dia 10. Ai, meu Deus, sério agora? Estamos falando para a senhora, cada hora é uma coisa Então, essa diferente. informação é muito nova. Peraí, deixa eu ver, gente. Deixa eu olhar aqui o grupo rapidinho dos professores. Tá. Vai que ela colocou aqui, tá? Só um pouquinho. Bom, a prova tá pronta. Se não for amanhã, vai ser o dia 15, tá? Mas é tudo áudio que ela mandou. Só um minutinho, gente. Vou ouvir os áudios aqui. Ok, gente, então, notícia muito nova, né, Jéssica? Muito nova essa notícia, do dia 15 mesmo, porque é conforme o calendário, tá? A gente até queria antecipar, colocar já a prova disponível amanhã, dia 10, mas será conforme o calendário acadêmico, que será no dia 15. Então, dia 15 será nessa próxima segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira é o dia 15. Então, vocês têm do dia 15 a 19. Segunda-feira que vem será postada, então, todas as avaliações conforme o calendário, tá? Nós até tínhamos tido essa reunião na semana passada com os professores e seria realmente de 10 a 19. Mas a coordenação acabou de mandar um áudio que vocês até, ela falou que mandou também para os alunos e para nós, né? E aí a gente dando aula, a gente não tinha visto o áudio. É isso, gente. Então aqui eu reitero aqui, o dia 10 é o dia 15, tá? 15 a 19 que as provas ficarão disponíveis, né, para que vocês façam. Alguma dúvida? Tudo certo aí o dia.
Tudo tranquilo, então? Sim, professora. Tranquilo, né? Então, na semana que vem, nós continuamos falando sobre as deficiências, e aí nós vamos trazer também algumas exemplificações, né? Até não só do livro didático, mas das experiências aí que nós já tivemos durante alguns anos também trabalhando com algumas deficiências em sala de aula, ok? Então, o conteúdo da avaliação, vocês podem ver nas aulas gravadas, que eu coloquei lá o conteúdo da avaliação, da aula da semana passada, e acredito que foi até a unidade 4.2, né? E essa unidade 4.3. Então, aí vocês têm a unidade 3 e 4 para a avaliação, tá? Gente, agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me mandem aí o WhatsApp, mensagem. Quem for fazendo as atividades, né? Alguma atividade que ficou para trás, me avisa aí que fez a atividade, né? Para que eu possa aí pedir aí o processo de correção dessa atividade, tá? Então é isso, gente. Agradeço a participação de vocês e tenham uma boa noite, tá? Tá bom, Beijão, professora. fica com Boa noite, Deus. professora. Professora, boa noite, Igualmente. professora também. Tchau, tchau. Goodbye. Tchau.